Oi, gente! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a forma como eu faço efeito neve nos nossos livros de colorir. Se você gosta de vídeos como esse, clique em gostei para mim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos nos grupos de colorir para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Vamos lá então? Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês como eu faço esse efeito neve com lápis de cor nos nossos livros de colorir. E eu gosto de usar essas cores, então são o cinza gelo, que é o 0,96, o azul chuva, o 0,45, um rosinha, aqui no caso o 0,20, que é o rosa pétala, um amarelinho, e eu tô usando aqui o 004, o amarelo limão. Mas assim, gente, o que eu levo sempre em consideração é usar um tonzinho de cinza pra gente fazer algumas marcações de sombra e depois tons pastel, porque daí a gente consegue deixar mais graciosa aquela área de neve, tá? Então, se você não tiver com as cores exatas aqui que eu tô usando, você escolhe na sua caixa, inclusive naquelas caixas que só vem tons pastel, são excelentes para a gente fazer esse tipo de efeito, tá bom? Então, escolhe algumas cores aí que te agradam. Eu aqui, no caso, escolhi essas, mas você poderia colocar um tomzinho de salmão, um verdinho claro, lilás. Aliás, lilás fica muito bem com efeito de neve. Então, eu separei algumas aqui só para exemplificar, que são as que eu vou usar nesse vídeo, mas você fica à vontade para fazer as tuas alterações, que eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Vamos lá então, gente, eu vou desenhar aqui à mão livre mesmo, um círculo simulando tipo uma bolinha de neve. Então, pessoal, fiz aqui o meu círculo, vou começar com o 0,96, que é o cinza gelo, e com esse cinza eu faço algumas marcações aqui. Aqui eu tô simulando tipo uma bolinha de neve mesmo, né? Porque parece muito boneco de neve pra gente fazer nas ilustrações. Então, aqui, pessoal, eu vou começar a fazer algumas marcações, mas percebam que eu vou de forma muito sutil. Inclusive, gente, tô pegando até mais afastado, porque quando a gente pega o lápis por aqui, a gente tem uma probabilidade maior de forçar o lápis no papel. E como eu quero que fique bem suave, então o mais adequado é a gente pegar na outra extremidade para facilitar essa suavidade aqui do colorido, tá? Então, eu vou marcando, vou contornando, né, o objeto, mas percebam também que eu deixo um espacinho em branco. Eu não vou até o fim, porque neve, em geral, reflete muita luz. Então, quem já fez estudos aí de luz e sombra sabe que a gente, muitas vezes, dependendo do objeto, a gente tem uma luz refletida bem forte. E é o que acontece nas superfícies de neve, né? Então, eu vou me afastando da bordinha, mas eu sigo fazendo o contorno do objeto, tá? De forma bem levezinha aqui. Se você não tiver com o mesmo cinza que eu tenho, não tem problema. Escolhe um cinza na sua caixinha. E mesmo que ele seja meio escuro demais, vai bem levezinho, que é só para dar uma nuance, né, do formato do objeto. Nos nossos livros de colorir, pessoal, essas linhas vêm muito marcadas, tá? Essas linhas, elas vêm bem pretinhas, né? Então, isso meio que atrapalha no nosso efeito de neve, mas não tem problema, porque a gente pode passar depois uma canetinha apagando essa linha, tá? Uma canetinha branca.
E à medida que eu vou me aproximando dessa região de luz que eu determinei para ser a luz, eu vou deixando a mão ainda mais leve, gente, de forma com que esse degradê, que já começou bem clarinho, fique ainda mais clarinho e suave, tá bom? Gente, também notem que, apesar de eu ter deixado essa bordinha em branco, eu não contornei ela completamente. Aqui em cima ficou aberto, tá vendo? Para justamente dar essa sensação de que a luz tá vindo daqui, mas você poderia ter escolhido do outro lado e é só inverter tudo, né? Deixar essa área mais aberta, mas eu escolhi aqui. Então, eu não dei a volta completa porque aqui tá incidindo bastante luz. Então, não tem necessidade de a gente contornar completamente 100% aqui. A não ser que a sua luz esteja vindo de cima, assim, da direção dos seus olhos para o papel. Então, dessa forma, aí sim necessita de um contorno dessa sombra aqui que a gente tá fazendo, tá? A gente poderia parar por aqui, fazer um degradezinho de uma única cor, mas eu vou seguir para incrementar ainda mais essa nossa bolinha de neve. Vou passar agora pro 0,45, que é o azul chuva. É um azul bem clarinho, né? Então, da mesma forma, eu vou colorindo aqui, prestando sempre atenção nessa região de luz, pra gente manter o efeito da tridimensionalidade do desenho. E aí, gente, esse azulzinho eu já vou de uma forma um pouco mais aleatória. Ele não vai passar em cima de todo o cinza, né? Então, eu já coloquei um pouco mais nessa região, posso deixar ali embaixo sem, e aqui eu coloco mais um pouquinho. Porque pra gente fazer um efeito de neve bem fofinho assim, a gente precisa de várias cores para deixar nosso colorido bem simpático e rico em detalhes, né? Então, eu não preciso cobrir 100% com as próximas cores. Só o cinza que é mais legal a gente ter essa preocupação de contornar o objeto e depois eu vou fazer uma demonstração num objeto de outro formato, porque o cinza ajuda nessa ilusão de ótica, né? Do objeto branco, com sombra, com tridimensionalidade, tá bom? Vou passar para a próxima cor que eu escolhi, que é o rosa pétala, o 020. Esses lápis que eu uso são os aquareláveis, eu sou super acostumada a usar os aquareláveis da Faber, gente. Mas vai dar certo com qualquer marca que vocês estiverem usando aí, tá bom? Aqui também, com esse rosinha, eu vou em alguns pontos aleatórios. A preocupação é manter a bordinha branca, né? E essa parte central mais clara. Então, eu respeitando isso, o resto aqui tá tranquilo, a gente vai conseguir um efeito bem legal. Sempre eu trabalho com a mão bem leve no papel, porque como a neve, né, a gente sempre quer remeter ao efeito branco da neve, então todas essas cores aqui são só para auxiliar no efeito da dimensionalidade do objeto, de forma com que a gente não precise deixar essa área sem pintar, né, gente? A gente quer fazer um efeito bacana, mas também a gente precisa respeitar essas nuances para ficar um acabamento legal.
A próxima cor aqui é o amarelo limão, o 004, que ele até é bem fortinho para esse caso, então eu tenho que ter bastante cuidado. E da mesma forma que as cores anteriores, eu vou colocando em alguns cantinhos, né? Isso também vai depender muito da temperatura que você tá colocando aí no seu desenho. Se, por exemplo, for um dia muito ensolarado, não tem problema de colocar um pouco mais de amarelinho. Ou se já for um dia, assim, de inverno, com aspecto bem frio mesmo, um dia cinzento, então esse amarelo talvez não fique bem. Aí você faz uma avaliação se fica bacana colocar um amarelinho ou não. E cuidar também, porque como a gente já colocou um pouquinho de azul aqui no fundo, a gente tá correndo o risco de deixar algumas áreas meio esverdeadas, tá? Então, fica mais ou menos assim o aspecto, né, de neve quando eu faço nos meus coloridos. E também eu cubro a linha do desenho. Então, eu vou cobrir aqui. Peraí, vou pegar minha canetinha. O efeito de neve, gente, fica mais interessante quando a gente consegue dar contraste com o fundo. Então, por isso, muitos coloristas gostam de fazer o efeito neve em papéis do tipo craft, né? Percebam que nesse bonequinho de neve que eu fiz aqui também à mão livre, eu fiz todo ele com lápis de cor, mas como o fundo é contrastante, o aspecto fica muito mais legal, né? O efeito final fica muito mais interessante, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de mudar o fundo do desenho, ou se tiver uma paisagem no fundo que vocês possam fazer ela com um pouco mais de cor, com um pouco mais de contraste, vocês vão conseguir um efeito muito mais interessante. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, um outro formato de objeto que a gente encontra muito nos nossos livros, que são os topos de árvore. Então, eles ficam mais ou menos assim, né, gente? Uma espécie de um triângulo. Com a nevezinha derretendo assim, né? Mais ou menos isso. E, às vezes, ainda tem outra camada aqui, né? Vou deixar assim. Mesma coisa, eu começo com o cinza, que então aqui eu tô com o 0,96, o cinza gelo, e aí vou contornando o formato do desenho sem encostar ali na bordinha. Passando aqui para a próxima cor, o 0,45. Gente, então, olha, eu fiz aqui já a parte de baixo, tá ficando assim. Para separar, né, uma camada de neve da outra, eu escureci um pouquinho com o cinza gelo. Então, percebam que aqui embaixo, bem próximo da camada de cima, eu reforcei com o cinza para dar aqui um aspecto de sombra na camada de baixo, tá? Da mesma forma, a gente pode cobrir toda essa linha, esse contorno do desenho com uma canetinha branca, uma tinta, tá bom? Como vocês acharem melhor, porque eu acho que fica também um efeito bem bacana.
E mais uma dica, né? Eu gosto muito de usar borracha elétrica aqui nesse caso. Essa minha, ela tem uma ponta bem fininha ali, mas também vocês podem substituir por um lápis borracha, por exemplo, se vocês quiserem, né? Colocar um pouco mais de textura. Então, eu coloco alguns pontinhos assim. Talvez no vídeo nem apareça, né? Porque é muito sutil mesmo. Mas ao vivo aí vocês vão sentir a diferença no trabalho de vocês, tá? Então, eu coloco vários pontinhos para dar uma textura mesmo aqui na neve. Essa minha aqui é da marca Tiro, eu comprei pela Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês tenham interesse de comprar exatamente a mesma. Mas até um lápis borracha também funciona super bem aqui nessa etapa, tá? Deixa eu limpar aqui o pozinho, gente. E vocês podem também parar por aqui, ou então com um lápis azul, a gente cobre ligeiramente esses pontinhos, só para deixar um acabamento bem bacana. A gente poderia usar também um lápis branco para homogeneizar todas essas cores, mas eu particularmente gosto desse aspecto texturizado que fica nesse efeito de neve. Também vocês podem lançar mão aí de um blender, se vocês quiserem ainda aquarelar. Gente, então eu espero que eu tenha ajudado a mostrar para vocês aqui como é a forma que eu faço efeito de neve nos meus livros. Lembrando que esse mesmo efeito a gente pode estender para outras situações, como, por exemplo, marshmallow, merengue, né? A gente segue nessa mesma linha aí, talvez mudando um pouquinho as cores, mas é dessa mesma forma que eu também faço esses outros elementos dos nossos livros, tá bom? Não se esqueça de clicar em gostei se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque eu tô postando vídeos todos os dias desde o início da quarentena e sempre tem dicas novas por aqui. Me contem nos comentários se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, tá bom? E se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo gravado, deixa aí que eu vou fazer com o maior prazer. Um beijo grande e até mais!